Vídeo 53. Para quem é brasileiro e ainda não reconheceu essa estrada, tá aí, ó, SC Santa Catarina BR-101 Norte. Vamos subir o Brasil, vamos pro Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e vamos embora. Até que seria uma boa. Por enquanto não estou fazendo essa viagem, mas seria uma boa. E de bike, passando pela Polícia Rodoviária. Essa aqui, que é? Ah não, isso aqui não é rodoviária, isso aqui é autopista, é a manutenção do trecho, não faz parte da Polícia Rodoviária. Voltando ao assunto do último vídeo, olha os quero-queros aí, meus amigos quero-queros, sempre eles. Quanto ao assunto do último vídeo, se a minha história estava muito sopa de minhoca, muito molezinha, eu tenho que dizer que não eram tudo flores. Por exemplo, a pensão estava cada vez mais difícil de conviver. O velho estressava por tudo, sabotava nas contas, sabotava nos banhos, era uma pessoa completamente ranzinza, doente, e tinha o aspecto que se dava bem com ele quem ficava alisando. E eu nunca fui o tipo de pessoa que alisa os outros. Por interesse, não. Posso até alisar alguém por gostar de alguém, mas por interesse, não. E ali todo mundo fazia a sua política para se dar bem. E eu não entrava nessa. Eu pagava a pensão, conversava numa boa, mas não ficava alisando. Desde que chegáramos lá, o uso da geladeira, do frigorífico, não era totalmente liberado. Mas, como todos estavam colocando coisas na geladeira, no frigorífico, eu tentei colocar alguma coisa, como um refrigerante, um iogurte, e logo percebi que era impossível, porque simplesmente os outros roubavam. Quem deixava lá alguma coisa, quando ia ver, não existia mais. A televisão, Portugal tinha 2 canais, a RTP1, a RTP2, e não se assistia, e o velho ficava com a televisão numa saleta, e só quem tinha paciência de assistir o que ele estava assistindo conseguia ver, né? Então eu nem me interessava, né?
Sem contar que muitas vezes ele não deixava nem a gente ficar com a luz ligada, escrevendo uma carta ou até mesmo conversando. Ele entrava estupidamente no quarto, desligava a luz e dizia: vão dormir. E bater boca com ele era pior ainda. As roupas a dona Gertrudes lavava, até lavava com capricho e com esmero total. Nada a reclamar. As roupas de cama limpíssimas, trocadas toda semana, os quartos bem varridos, bem limpos. Ou seja, o velho explorava a velha, quase matando-a, porque ela mantinha a pensão para 10 homens. E o único estresse que se pode chamar de estresse que eu tinha com ela é porque as minhas roupas iam parar em outros quartos. Eu deixava alguma roupa para lavar e depois não achava mais. E logo no início, na época eu acho que nós chamávamos meias, aquelas meias brancas, nós chamávamos de soquetes. E eu fui atrás das minhas soquetes e a dona Gertrudes não sabia o que era. E eu expliquei: não, as minhas meias. Não, ela não sabia o que era. Daí eu disse: não, aquilo que a gente calça, põe nos pés antes do tênis, do sapato. Dela: tu quer as tuas peugas? Eu fiquei boiando. Eu disse: como? É, as tuas peugas. Então eu estava atrás das minhas peugas. E as minhas peugas sempre sumiam. Iam parar em outros quartos, com outros donos, e eu muitas vezes nem encontrava-as mais. Mas claro, este era o menor dos estresses, né? Perto dos estresses com o velho. Agora também, como não tínhamos praticamente nada de informações sobre documentações, ou documentos, o que acontecia é que ninguém sabia o que era legal e o que era ilegal para nós estrangeiros. Daí, muito perdidamente, o pessoal dizia que a gente podia ficar 3 meses como turista. Esses 3 meses renovavam automaticamente para mais 3, seriam 6 meses. E com 6 meses tinha que se sair do país numa jogada meia tola, que era cruzar a fronteira de Portugal. Basicamente todo mundo ia para a Espanha, saía de Portugal e voltava no outro dia carimbando o passaporte com outra entrada em Portugal. Ninguém nunca comprovou se isso ajudava ou não ajudava quem estava ilegal lá, né? Mas todo mundo fazia. Ninguém tinha informação correta e todo mundo fazia isso. Então, o Leon estava fechando 6 meses de Europa e me convidou para sair de Portugal
e ir para o sul da Espanha. O sul da Espanha era um lugar usado pelos portugueses para buscar produtos e revendê-los em Portugal. Basicamente cabedal. Cabedal seria couro, né? Casacos de couro, roupas de couro e uma espécie de contrabando como os brasileiros fazem em relação ao Paraguai. E era uma excursão, né? E daí nós fomos, eu e o Leon, nessa excursão. E essa excursão invadia... Eu só vou ter que arrumar aqui o alerta de falta de memória. E essa excursão ia pelo sul da Espanha e se ia até Algeciras. Algeciras, se vocês olharem no mapa, é a última cidade de uma pontinha lá embaixo da Espanha, no Estreito de Gibraltar. Ali em Algeciras se pegava um navio e se ia para o Marrocos. Era uma viagem, olha, não me recordo bem, mas 1h e pouco de viagem de navio. Não era uma grande viagem de navio. Até porque o Estreito de Gibraltar, o nome já diz, né? É estreito. Mas nada que não se avista ao outro lado. É uma distância significativa, né? Então, pegamos aquele navio, atravessamos o Estreito de Gibraltar. Eu bebi feito louco no navio. E eu não sei se eu estava embebedado, se eu estava mareado, se eu estava enloucado. Eu sei que eu cheguei no Marrocos muito mal, mas muito mal mesmo. E chegamos em Ceuta. Eu achei, a primeira coisa que eu achei, eu digo, vou ver aquele monte de beduíno, aquele monte de camelo. E não tinha beduíno e também não tinha camelo. Se existe camelo em Ceuta, eles se esconderam todos na data que nós estivemos lá. E eu bêbado ainda, tentando curar minha ressaca. Fotografamos alguma coisa em Ceuta, mas Ceuta era um antigo ponto estratégico militar que foi disputado por vários países, inclusive Portugal. E Ceuta, se eu não me engano, se tornou por último algo meio autônomo, uma coisa, nem sei a quem pertence Ceuta hoje, né? E nem a época que eu estive lá. Mas era uma cidade que se falava espanhol. A moeda era a peseta, que era a moeda da Espanha. Então eu não sei bem qual era a ligação de Ceuta com a Espanha. E a Espanha, no continente europeu, era o país que estava bem em frente ali no Estreito de Gibraltar. E como eu disse, foi disputado por muita gente, Ceuta, né? Foi ponto estratégico militar de vários impérios. Impérios mesmo, muita gente brigou por aquilo. Mas enfim, eu acabo aqui antes que eu fique sem memória. Valeu!